Eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando o programa Intercampus. Intercampus especial com 1 hora de duração. Ficaremos juntos com informações sobre Goiânia, que essa semana completa 86 anos. Você pode acompanhar nossa programação pela frequência 870M, no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo MinUFG. A Universidade Federal de Goiás é parceira da Prefeitura de Goiânia na programação em comemoração ao aniversário da capital. A Rádio Universitária também participa dessa comemoração e transmite desde o início da manhã, direto da Praça do Trabalhador. Quem está lá é a jornalista Isaura Carrijo, que daqui a pouquinho vai contar pra gente um pouco dos festejos e serviços preparados pela UFG para a festa aí de 86 anos de Goiânia. A história de Goiânia começou bem antes do dia 24 de outubro de 1933, data em que foi lançada a pedra fundamental da nova cidade e nova capital do estado de Goiás. O planejamento e construção da nova capital política e administrativa de Goiás foram fruto da Marcha para o Oeste, política desenvolvida pelo governo Getúlio Vargas para acelerar o desenvolvimento e incentivar a ocupação do Centro-Oeste brasileiro. Planejada para 50 mil pessoas, Goiânia possui hoje mais de 1.300.000 habitantes, segundo dados da Prefeitura da cidade. Desde seu início, a arquitetura da capital teve influência do Art Deco, que definiu a fisionomia dos primeiros prédios da cidade e a fez conhecida como o maior sítio Art Deco da América Latina. Atualmente, é a segunda cidade mais populosa do Centro-Oeste, sendo superada apenas por Brasília. A região metropolitana de Goiânia possui mais de 2.200.000 habitantes, o que a torna a 10ª região metropolitana mais populosa do país. De cidade planejada para 50 mil habitantes para uma grande capital, com mais de 1,5 milhão de moradores, Goiânia se transformou muito em seus 86 anos. Mas preservar as características iniciais da cidade, seu patrimônio, seu traçado e sua vocação para espaços amplos, áreas verdes e ambiente com conforto para seus moradores é fundamental. A professora do curso de Arquitetura da Universidade Federal de Goiás, Eline Maria Caixeta, da Faculdade de Artes Visuais, explica que Goiânia tem mais do que Art Deco em sua memória arquitetônica e que atualmente, talvez um dos maiores problemas da cidade seja não estar seguindo aquele planejamento inicial e não ter adotado nenhum outro planejamento, de mais longo prazo. Eu conversei com a professora Eline sobre estes e outros aspectos da capital, Goiânia. Vamos acompanhar a conversa. Olá, professora Eline, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês também por essa oportunidade de poder expor um pouco meu conhecimento para a comunidade. Então, professora, Goiânia está chegando aí aos seus 86 anos, né? A cidade foi planejada para cerca de 50 mil pessoas e hoje abriga mais de 1.300.000 habitantes. Mas a nossa capital ainda carrega as marcas desse planejamento realizado, não é? Sim, ela carrega essas marcas desse planejamento e elas estão presentes principalmente nos primeiros bairros da cidade, né? Que são o setor central, setor sul, oeste, leste universitário, aeroporto. Também o bairro de Campinas. E esse patrimônio, ele está presente tanto no traçado das ruas, avenidas, quadras e praças, como no tratamento paisagístico dado aos seus espaços urbanos, né? E as edificações que vão compor essas quadras, que compõem o tecido urbano da cidade. No entanto, essa relação da cidade com o patrimônio, ela precisa ainda ser melhor administrada por parte dos planejadores, gestores e a comunidade em geral, a fim de que eles possam, de fato, permanecer no tempo. Porque, na realidade, nós temos presentes ainda vários desses elementos, mas muitos deles foram suprimidos da paisagem e isso configura uma perda, para a cidade, como cidade moderna, planejada, que tem um valor histórico, no contexto internacional, como uma das poucas cidades planejadas no mundo. Inclusive, professora, essa arquitetura aí da cidade de Goiânia, ela foi influenciada aí pelo Art Deco, A cidade, inclusive, é conhecida aí como o maior sítio Art Deco da América Latina. Explica pra gente um pouquinho o que isso significa, como é que se caracteriza aí esse estilo arquitetônico. Isso quer dizer que o estilo Deco tem uma forte presença na cidade, no caso, no núcleo inicial da cidade, onde ele se localiza, e em função
principalmente de Goiânia ter nascido como cidade planejada e que tinha em mente um ideal de cidade moderna. Então, um dos estilos representativos desse ideal de cidade moderna é o Déco. E isso é muito significativo do ponto de vista do patrimônio urbano. Mas aí, professora, nesses anos todos, né, 86 anos desde o lançamento da Pedra Fundamental, a cidade cresceu, se modificou, né? O que a gente pode dizer hoje sobre Goiânia, né? Temos um estilo, vários estilos arquitetônicos. A gente teria como caracterizar Goiânia a partir do seu estilo arquitetônico? Não, eu acho difícil caracterizar uma cidade por um estilo arquitetônico. Se eu fosse, por exemplo, dizer a identidade de Goiânia onde está, para mim a identidade urbana de Goiânia está muito mais em seus espaços verdes, na arborização de rua, na urbanização de parques, que isso já estava no ideal da cidade planejada, original, e ele se difundiu ao longo dos anos em vários bairros. Então, essa ideia de uma cidade com grandes avenidas, arborizadas, espaços agradáveis, onde as pessoas pudessem desfrutar do seu momento de descanso, contemplando a paisagem, isso está muito presente no plano original e, de certa forma, foi multiplicado ao longo dos anos no planejamento a partir dos outros bairros que foram criados, que, infelizmente, hoje também estão sendo destruídos, né? Estão sendo dilapidados, como é o caso da nossa Avenida Goiás hoje. Professora, isso se mantém, por exemplo, na periferia? Na periferia, menos, porque aí já é um outro tipo de planejamento decorrente das urbanizações que foram muito em função de conjuntos habitacionais no modelo do BNH. O Déco, ele não é o único presente na cidade e existem muitos outros estilos que vão caracterizar esse momento de criação da cidade, né? E que estão relacionados com esse ideal de modernidade. O Déco, ele é uma linguagem que surge na exposição de artes decorativas e industriais de 1925, ocorrida em Paris, que é uma mostra, uma exposição que busca exibir a diversidade de soluções modernas que existiam na época, de modo a contribuir para a construção de um imaginário de modernidade. Então, o Déco, ele deriva dessa exposição como representante da estética dos tempos modernos, juntamente com outras linguagens também. Acontece que o Déco, ele vai ser muito difundido a partir da década de 30 em todo o mundo, e muito aceito, inclusive no Brasil. Então, como Goiânia foi construída nesse momento, nesse contexto, é compreensível que o Déco, ele tenha uma representação grande nesse conjunto de edifícios que é construído na cidade, mas ele não é um único estilo ou linguagem que represente esse momento. Quais a gente poderia citar, assim, professora, como mais presentes na capital? Nós temos muitas casas-tipo, que foram casas construídas pelo Estado e que existiam projetos padrão que poderiam ser utilizados, inclusive, por particulares, como modelos para a construção de suas casas, que não se caracteriza muito bem como estilo. É uma tipologia arquitetônica que tem um padrão construtivo e arquitetônico muito evidente, que a gente percebe quando a gente olha no conjunto da paisagem. Essas casas, elas constituem grande parte de acervo arquitetônico construído nesse início da cidade. Depois nós temos também o estilo eclético, né, que está muito presente, não só em casas, mas em edifícios comerciais também, que é essa mistura de estilos que não é considerado dentro da academia como moderno, porque faz parte do século XIX, mas de qualquer forma é um estilo que está muito presente em várias variáveis que também são muito comuns no Brasil, nesse momento da construção da cidade. Era como o estilo Missões, o estilo neocolonial, o estilo normando, né? E além desses, nós temos outras linguagens modernas, né? Que juntamente com o Déco, que compõem esse ideário de modernidade. Entre eles, o que a gente denomina de modernismo, que vai ser difundido no Brasil entre as décadas de 40 e 50 e que está muito presente na capital. Né? O modernismo, ele é representado, por exemplo, pela obra do Niemeyer, né? Pela obra do Lúcio Costa. E nós temos também exemplares da arquitetura que a gente chama brutalista, que é uma sensibilidade derivada do modernismo,
que enfatiza os recursos, utilizar os recursos dos materiais in natura, na expressão e na forma do edifício. Então, o concreto aparente, a madeira aparente, o tijolo aparente, as instalações aparentes, faz parte dessa estética. Hoje a gente pode dizer que Goiânia está adotando um estilo ou não? Não. Na modernidade não existe um estilo que predomine. A ideia de modernidade é justamente essa pluralidade de linguagens e de possibilidades expressivas. Inclusive, né, professor, uma mistura, né? Então, em Goiânia a gente tem uma arquitetura híbrida, que a gente considera híbrida. Inclusive, no plano da cidade, não se enfatizava nenhum estilo. A preocupação, se você vai ler os relatórios do Atílio, ou do Coimbra Bueno, ou do próprio Armando de Godoy, não se fala em estilo, se fala em uma arquitetura racional, moderna, que responda às necessidades do homem moderno, às necessidades de ar, de contato com a natureza, de qualidade de vida, né? De conforto ambiental. A ideia de conforto está muito presente na modernidade, né? Por isso que eu costumo dizer que a identidade de Goiânia está nessa ideia de uma cidade arborizada, uma cidade com muitos espaços verdes, uma cidade de contato das casas com a rua, uma cidade com muitos espaços de convivência. Isso é muito enfatizado nos relatórios dos irmãos Coimbra Bueno, essa necessidade de espaços de uso comunitário em que as pessoas possam exercer sua cidadania, e isso é uma coisa que a gente está perdendo hoje, da forma como está sendo conduzido o planejamento urbano da cidade. Era até sobre isso que eu queria perguntar agora, né, professora? Se a gente está conseguindo manter essas características aí, esse ideário, né, lá daquele planejamento primeiro dela? Eu creio que existe preocupação, sim, nesse sentido, mas eu acho que as ações precisam ser mais efetivas, no sentido de um planejamento, inclusive, de preservação desse patrimônio, que envolve a gestão urbana, envolve vários aspectos, né? Precisa haver uma vontade conjunta dos vários agentes que promovem a construção da cidade, que a gente sabe que não são só os arquitetos ou os administradores, tem as pessoas, a cidade ela é construída a várias mãos, né? Mas que todos os interessados possam entender, né, o valor desse patrimônio para a memória da sociedade goiana, para a relação afetiva que as pessoas têm com a cidade, porque a partir da memória, das pessoas se identificarem com a cidade, ter uma relação de pertencimento, isso vem do patrimônio, do resgate da identidade, da memória da cidade. É a partir desse momento que as pessoas tendo essas relações afetivas, é que elas vão, de fato, contribuir para a construção de uma melhor cidade, mais limpa, né, mais democrática, uma cidade mais acessível para todos. Então, precisa haver uma conscientização geral da população, não só dos gestores, administradores e planejadores, no sentido de que nós temos uma cidade que já tem uma história e que nós precisamos continuar crescendo, mas nós precisamos continuar crescendo junto com essa história, sem apagar a história, né, nos marcos da nossa cidade. Que é importante a preservação desses elementos, como espaços urbanos, edificações, né? É importante para que essa cidade possa crescer, se desenvolver, se tornar cada vez mais moderna, mas assim, com qualidade de vida, né? Preservando esses valores essenciais que já estavam presentes no plano original da cidade. A preservação do patrimônio sempre entra em conflito com a questão do desenvolvimento urbano. Parece que existe um conflito entre uma coisa e outra. Ou você preserva, ou você desenvolve, ou você promove o crescimento da cidade. E tem como fazer as duas coisas juntas. E isso acontece quando a gente tem em vista uma ideia que chama planejamento sustentável. E planejamento sustentável, que hoje está muito em moda, a questão da sustentabilidade, ela não está só na sustentabilidade dos recursos naturais, está também na sustentabilidade dos recursos humanos, da vida das pessoas, né? Do nível social, entra vários aspectos. Então, se a gente tem um planejamento sustentável, que significa a longo prazo, aos poucos, preservando o que já existe, aproveitando o que já existe, porque isso é ser sustentável, né? Você não vai sair desmatando, arrancando tudo, fazendo tudo de novo, refazendo a cidade sempre. A gente precisa aprender a construir sobre o construído,
né, a respeitar a memória e a história, não só pelo valor simbólico e emocional que ela tem para as pessoas e representativo, mas também pelo próprio valor econômico que tem, né, e o valor natural que tem, no caso dos recursos naturais. Então, eu acho assim que Goiânia tem um patrimônio enorme, as pessoas não têm noção do que significa Goiânia, esse patrimônio a nível internacional, por ser uma cidade nova, planejada. São poucas cidades que têm essa característica que Goiânia tem. E no Brasil é onde existe mais desse tipo de cidade que são construídas, né, de uma vez por inteiro, né, nascidas de planejamento. Então a gente tem que, a herança nossa maior tem que ser entender essa ideia de modernidade, entender essa ideia do planejamento que está implícito na ideia do moderno, que é essa transformação contínua da cidade e do edifício a partir ao longo dos anos, né? Sempre se atualizando, sempre se renovando, porque ser moderno é isso, está sempre se renovando. Mas nesse renovar é preciso também preservar aquilo que é caro para as pessoas e aquilo que é caro para a sociedade. Transformar, né, professora, em possibilidade de desenvolvimento a própria história, né, da cidade, a própria história. Então, é uma questão de políticas, de gestão, né, que precisam ser definidas urgentemente para que isso possa ocorrer de fato. Com isso, sim, a gente vai ter uma cidade que todos nós vamos gostar de morar nessa cidade, com um bom transporte público, com uma boa arborização, porque a gente não consegue caminhar nas calçadas, porque as calçadas não são arborizadas, sem sombra, no nosso clima não tem como caminhar. Aliás, muitas vezes nem tem calçada, né? Nem tem calçada. Inclusive, para a própria saúde das pessoas. As pessoas poderiam caminhar muito mais por Goiânia se tivessem calçadas amplas, bem pavimentadas, dentro do que especifica o Código de Obras, né? E com isso as pessoas poderiam caminhar mais, o ambiente seria menos poluído, porque a utilização do carro, ela tem que, de fato, ela diminuir, não tem saída. O carro, ele não é a alternativa de futuro de transporte urbano. A alternativa de futuro é o transporte coletivo, é o transporte a pé, o transporte com a bicicleta ou a partir de veículos que são de recursos renováveis, né? E que não poluem o meio ambiente. Então, a gente tem que pensar nessa cidade. E essa cidade, pensando dessa forma, ela torna-se completamente compatível com Goiânia que já existiu no passado, com esses espaços que já existiram no passado. Porque se você anda no centro da cidade, você vai ver que as calçadas, as melhores calçadas de Goiânia estão ali. Porque elas são todas planificadas, elas têm inclinação correta. Não estou nem falando de acessibilidade universal, estou falando de acessibilidade normal, da pessoa que caminha e não tem nenhum problema de acessibilidade, né? Porque as calçadas são planas, amplas, são arborizadas. Então, existe conforto nesse caminhar. Existindo esse conforto, as pessoas andam mais, as pessoas vão ter mais saúde, né? Com isso, até questões de saúde, gastos que são feitos, às vezes, com problemas de sedentarismo em hospitais e tudo mais, poderia ser prevenido a partir de um planejamento. A gente vê no Canadá, por exemplo, que eles utilizam muito metrô por causa do clima frio. A um determinado momento chegaram à conclusão que precisava criar espaços para que as pessoas pudessem circular também a pé, para que as pessoas pudessem ter melhor saúde. Então, tudo isso está interligado. Então, é uma visão holística, né, que a gente tem que ter quando a gente pensa em cidade. Só para a gente finalizar, professor, além de tudo isso, né, quando a gente fala de planejamento, a gente também tem que pensar, né, nesse planejamento urbano aí que envolve outras áreas estratégicas, né, como trânsito, transporte público, né, mobilidade, água, moradia, né, e isso também em Goiânia está precisando olhar com mais carinho, não é? Eu acho que sim, isso são problemas urbanos que estão sempre presentes em todas as cidades, e são desafios para os administradores, gestores, lidar com esse problema, né? O planejamento, ele ajuda muito, porque se você planeja a longo prazo, e esse é o problema, é que os governos, eles fazem planejamentos do governo, né? Mas daquela gestão.
Não faz um planejamento então, para longo prazo, né, professora? Aliás, faz o planejamento só para aquela gestão atual, né? Aí o próximo já começa de um outro ponto, né? Começa de um outro ponto. Então não existe, na verdade, não existe planejamento. Não adianta você fazer um plano diretor se não existe esse planejamento contínuo. Se esse planejamento ele vai sendo progressivo. Porque, por exemplo, a questão do metrô em Goiânia, para você ter uma ideia, na década de 70 já foi feito um estudo para a instalação de metrô em Goiânia, que foi feito com um engenheiro, Edivaldo Jansen, que propôs já um metrô de superfície, metrô subterrâneo. O metrô de superfície ele passaria pela Marginal Botafogo e outras vias contornando a cidade. O metrô subterrâneo passaria por baixo da Praça Cívica, ligando o leste-oeste. E o metrô de superfície ligaria circundando a cidade. Isso na década de 70 foi feito, com uma empresa que estava na época no Brasil fazendo o metrô de Belo Horizonte do Rio de Janeiro. Na época não foi possível construir, levar adiante essa ideia, porque a empresa considerou que tinha problemas para trazer todo esse material para Goiânia, problemas de acessibilidade mesmo, de rodovias, ferrovias, que inviabilizaria a obra. Mas se essa ideia tivesse sido mantida e estudada para ser executada a longo prazo, hoje a gente já não teria esses problemas que a gente tem de transporte público, né, na cidade. Então, o planejamento ele tem que ser levado muito a sério. E planejar significa décadas de planejamentos. Barcelona foram 30 anos para ela se formar nessa transformação que ocorreu nesses últimos anos na cidade. Qualquer cidade que quer ter uma qualidade de vida boa, quer ser uma cidade representativa, de ter uma boa qualidade de vida e bons espaços urbanos, ela tem que fazer planejamento nesse nível. 40, 50 anos, as obras têm que ser desencadeadas aos poucos, de modo a poder realmente ser um planejamento efetivo. Eu acho que isso que falta, acho que no Brasil, não só em Goiânia, essa tradição de um planejamento mais a longo prazo que sobrepassa os governos, né, as gestões urbanas, que seja um planejamento de Estado e não de governo. Isso mesmo, professora. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui ao programa Intercampus da Rádio Universitária. Foi um prazer conversar com você. Tá, obrigada a você, então. Essa foi a participação da professora Eline Maria Pereira Caixeta, da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. O Intercampus volta já. Goiânia, 86 anos. Dia 24 de outubro é aniversário de Goiânia. A Universidade Federal de Goiás preparou uma programação especial em parceria com a Prefeitura. Vamos celebrar os 86 anos da capital de Goiás. Nesta segunda 21 e terça 22, a Rádio Universitária da UFG vai transmitir ao vivo da Praça do Trabalhador. Participações de autoridades, professores, pesquisadores, estudantes, artistas goianos e a comunidade. Mais de 20 artistas convidados da Rádio Universitária vão tocar, cantar, dançar e contar histórias no palco Universitária. Goiânia, 86 anos. Rádio Universitária da UFG. Qualidade musical e diversidade cultural. Voltamos a apresentar Intercampus. Continuamos aqui com o nosso Intercampus especial, com 1 hora de duração, nesta segunda-feira, né, dia 21 de outubro, perto aí da capital do estado, Goiânia, completar 86 anos, na próxima quinta-feira, dia 24, né, a gente faz um Intercampus especial, dedicado aí a discutir problemas, né, relacionados à Goiânia, também falando um pouquinho aí do que a cidade oferece, né. E olha só, dando prosseguimento, né, seguindo aí com essa série de material especial aí sobre o aniversário de Goiânia, a gente vai falar de um assunto muito interessante agora. Porque o ir e vir em uma grande cidade, seja de carro, ônibus, bicicleta ou mesmo caminhando, é sempre um desafio. E aqui em Goiânia não é diferente, né? Então, por isso,
Pensar alternativas aí, soluções para uma melhor mobilidade urbana é sempre necessário. Na Universidade Federal de Goiás, no programa de pós-graduação em Geografia, uma pesquisa de mestrado analisou a ciclomobilidade como uma alternativa para a mobilidade urbana de Goiânia. O responsável pelo estudo foi o pesquisador João Paulo Fonseca, que conversou com a gente e nos contou mais aí sobre o trabalho que realizou. Vamos ouvir. Olá, João Paulo, obrigada por aceitar nosso convite. Oi, Ana Flávia, eu que agradeço. Então, João, antes de qualquer coisa, conta aí pra gente, qual foi seu objetivo, o que você quis descobrir ao fazer a pesquisa Ciclomobilidade, uma alternativa para a mobilidade urbana de Goiânia? Bom, Ana Flávia, a princípio a pesquisa ela objetivou fazer um diagnóstico, ou seja, espacializar as infraestruturas cicloviárias da cidade de Goiânia. E aí, durante a realização do estudo, foi investigado também, junto aos ciclistas e aos gestores de trânsito da cidade, que a construção de infraestrutura cicloviária poderia ser um convite para que mais pessoas pudessem utilizar a bicicleta como meio de transporte. E nesse seu estudo, João, o que foi assim de mais interessante que você constatou? A gente tem uma ciclomobilidade em Goiânia? Bom, Ana Flávia, a ciclomobilidade em Goiânia ela ainda é muito incipiente. As poucas infraestruturas cicloviárias que nós temos, elas estão dispostas em alguns bairros, considerados no centro expandido ou próximos ao centro, e de modo que eles não formam uma rede, ou seja, eles não estabelecem uma conexão entre si. Outra constatação, Ana Flávia, em relação à questão da concentração, da disposição, da espacialização dessas infraestruturas, sobretudo em bairros de maior poder aquisitivo, onde as pessoas têm um maior rendimento médio mensal. Ou seja, essas infraestruturas cicloviárias, portanto, elas não atendem exclusivamente necessitam da bicicleta, que geralmente são os trabalhadores de menor renda e que moram nos bairros periféricos pobres. A gente percebe, João Paulo, pelo menos eu percebo, pelas ruas de Goiânia, muitos ciclistas. Se a gente tivesse aí melhores vias, para esses ciclistas, provavelmente esse número poderia ser bem maior, A gente tem uma cidade plana, que proporciona aí um deslocamento fácil com bicicleta, não é? Bom, Ana, nós temos de fato uma geomorfologia plana que favorece a utilização da bicicleta como meio de transporte. Existem muitos ciclistas na cidade de Goiânia e, de fato, se houvesse uma infraestrutura cicloviária mais adequada, mais completa, de modo a formar uma rede, para que as pessoas pudessem se deslocar por diferentes pontos da cidade, com certeza isso seria um fator atrativo, um convite para que mais pessoas aderissem à bicicleta. A gente pode arriscar dizer por que a gente não tem? Bom, Ana, eu tenho uma ideia. Eu penso que a grande questão não é uma incapacidade técnica. Eu penso que o grande problema é a falta de vontade política. Mas por quê, Se a gente poderia ter uma cidade mais organizada, menos poluição, nós temos um transporte público ruim. Por quê? O que você acha que está faltando assim, para que haja esse impulsionamento, até do ponto de vista político? Bom, é necessário que se estabeleça uma conexão entre o que precisa ser feito e as ações dos responsáveis pelo planejamento urbano. Eu acredito que de fato seja isso, viu, Ana Flávia? Não é uma questão de incapacidade técnica. O que falta, às vezes, é a vontade política. Nesse exato momento em que nós conversamos, a cidade de Goiânia, ela fomenta novas obras, investimentos que estimulam a utilização do veículo motorizado individual. A gente pode citar agora as obras que estão sendo feitas aí, por exemplo, no cruzamento da 90 com a 136, acho que da Avenida E com a Marginal Botafogo. Então, esse tipo de intervenção no espaço urbano, ele apenas estimula a utilização do automóvel, do veículo motorizado individual. Goiânia, João Paulo, completa aí 86 anos nesse mês de outubro. A cidade, aí, quando ela foi planejada, ela não foi pensada para as bicicletas. E aí você está me dizendo que seria possível fazer isso hoje, adequar a cidade também para os ciclistas, não é? Com certeza. A cidade, ela não é, vamos dizer assim, uma obra definida, concluída. É algo que pode ser modificado e melhorado. E você tem razão, viu, Ana Flávia? Goiânia é da década de 30 e ela é contemporânea à expansão da indústria automobilística e aquele ideal de cidade moderna. Mas tem um outro aspecto que eu acho que a gente precisa tocar, que não basta adaptar a cidade para a bicicleta, É preciso criar uma cultura aí também de respeito, inclusive ao ciclista, Claro, é importante também que esse aspecto ele seja ressaltado.
muito mais importante às vezes que a ciclovia, talvez seja o respeito. Na sua pesquisa, você também estudou aí um pouco sobre o compartilhamento de bicicletas, né? Essa é uma modalidade interessante, que vem dando certo? O que você pôde constatar? Bom, Ana, a exemplo das infraestruturas cicloviárias de Goiânia, nós notamos que nas periferias pobres, nas periferias que concentram, né, maior número de trabalhadores de menor poder aquisitivo, esse tipo de serviço ele não está disponível. Mas, de qualquer forma, eu considero que o serviço de bicicletas compartilhadas é um sucesso. Querendo ou não, deixar bicicletas à disposição dos habitantes da cidade equivale a quase obrigá-los a se encontrar, a se verem nas ruas, a socializarem nesses espaços urbanos. Mas aí também parece que nessas bicicletas, né, existe essa concentração, né, no centro da cidade, na região mais central da cidade, não é? Exato. Essas estações estão presentes no Marista, no Bueno, no bairro Bela Vista, setor oeste, universitário, setor Pedro do Vico e também no centro. Ou seja, Goiânia tem mais de 800 bairros e cerca de 9 bairros concentram esse tipo de serviço. A gente conversando aqui, eu fico pensando, né, parece que a cidade, ela só é pensada, né, para as áreas centrais, não é isso? Ou eu estou enganada? Eu concordo contigo, Ana Flávia. A cidade, ela tem esse caráter, esse aspecto excludente. Existe essa questão da exclusão social, e eu penso que a bicicleta ela é uma forma de promover a ideia da justiça social. Até mesmo porque, nos bairros periféricos, Ana Flávia, o serviço público que nós temos, no caso, os ônibus, às vezes eles são insuficientes, eles são de baixa qualidade. Então, a bicicleta, ela pode aumentar a abrangência, o deslocamento espacial dessas pessoas e, ao mesmo tempo, eu penso que pode valorizar a cidadania dessas pessoas. João Paulo, mas será que a gente consegue terminar essa nossa conversa com alguma perspectiva positiva, né? Você acredita aí que a gente caminha para ter uma capital, né, uma Goiânia com melhor e mais adequada ciclomobilidade? Eu penso que sim, Ana, porque a cidade é um espaço físico finito e a expansão da frota de veículos motores ela não pode ser contínua. Haverá um momento que as pessoas terão que fazer essa substituição de modal. É necessário que elas deixem o carro em casa e utilizem o transporte coletivo ou mesmo a bicicleta. Então eu penso que as perspectivas para o futuro elas são boas. Pode ser que a gente avance nesse sentido, da valorização da bicicleta como meio de transporte. E um estudo como esse que você fez é importante nesse sentido, né? Porque deixa mais claro, né, os problemas registrados e possíveis soluções, não é? Bom, eu penso que sim. É um estudo que levanta a discussão. Então, nesse sentido, pode ser que sejam criadas políticas públicas, pode ser que isso desperte o olhar dos nossos gestores de trânsito e mobilidade urbana. Você levou esse seu trabalho ao conhecimento, por exemplo, dos gestores do município de Goiânia? Sim, inclusive alguns foram consultados. Representantes da CMTC, vereadores de Goiânia, foram ouvidos. Que legal. João Paulo, muito obrigada por sua entrevista e parabéns aí pelo seu estudo, então. Tá certo, agradeço o contato. Qualquer coisa eu estou à disposição, viu, Ana Flávia? Tá certo, João Paulo, muito obrigada, um abraço. Tá certo, obrigado, bom dia. Essa foi a participação do pesquisador João Paulo Fonseca, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Goiás. Estamos apresentando Intercampus. Goiânia, 86 anos. Dia 24 de outubro é aniversário de Goiânia. A Universidade Federal de Goiás preparou uma programação especial em parceria com a Prefeitura. Vamos celebrar os 86 anos da capital de Goiás. Nesta segunda 21 e terça 22, a Rádio Universitária da UFG vai transmitir ao vivo da Praça do Trabalhador. Participações de autoridades, professores, pesquisadores, estudantes, artistas goianos e a comunidade. Mais de 20 artistas convidados da Rádio Universitária vão tocar, cantar, dançar e contar histórias no palco Universitária. Goiânia, 86 anos. Rádio Universitária da UFG. Qualidade musical e diversidade cultural. Voltamos a apresentar Intercampus.
estamos de volta com o Intercampus Especial dessa segunda-feira, 21 de outubro. Intercampus Especial com 1 hora de duração, acompanhando aí a programação do aniversário de Goiânia. A Universidade Federal de Goiás, a Rádio Universitária são parceiras aí nas comemorações desse aniversário. E uma parte dessa comemoração está acontecendo lá na Praça do Trabalhador. A Rádio Universitária tem estúdios lá na Praça do Trabalhador, montou um palco onde muitos artistas se apresentaram hoje de manhã. Quem acompanha essa programação também é a jornalista Isaura Carrijo, e ela vai contar para a gente agora um pouco desses festejos, serviços aí preparados pela UFG para essa festa de 86 anos de Goiânia. Olá, Isaura, tudo bem? O que você nos conta aí da Praça do Trabalhador? Olá, Ana Flávia. Eu estou aqui na Praça do Trabalhador, no centro de Goiânia, acompanhando as atividades em comemoração aos 86 anos da capital. A Rádio Universitária está com um palco móvel aqui, por onde já passaram vários artistas goianos. A cantora Ellen Lara iniciou as apresentações desse primeiro dia por volta de 9 horas da manhã, 9h30, e na sequência cantaram a Mila Tulli, Gilberto Correia e o cantor Darvison. Quem passa por aqui também tem acesso a serviços como aferição de pressão arterial, testes de glicemia. A Gerarte, Associação de Trabalhos e Produção Solidária de Saúde Mental, também está aqui na Praça do Trabalhador expondo trabalhos de artesanato produzido pelos seus membros. O SAMU também está aqui prestando esclarecimentos de primeiros socorros e também tem orientação nutricional para quem passa por aqui. As apresentações prosseguem amanhã também com vários outros artistas goianos. É a Rádio Universitária em parceria com a Prefeitura, celebrando os 86 anos de Goiânia. Isaura Carrijo para a Rádio Universitária da UFG. Obrigada, Isaura, Lembrando, então, que essa programação aí em parceria com a Prefeitura de Goiânia, ela prossegue amanhã, Amanhã também o estúdio da Rádio Universitária vai estar montado lá na Praça do Trabalhador, a gente vai transmitir direto, vai conversar com os artistas que participam aí dessas apresentações. O Intercampus amanhã também vai ser um Intercampus especial, com 1 hora de duração, E nesses 2 dias nós não teremos o Jornal das 6. No final da tarde, a gente reapresenta esse Intercampus especial aí com essas informações e também com esse material especial que a gente fez aí, gravações, falando sobre os problemas que envolvem a capital, e também possíveis soluções. O Intercampus vai fazer um pequeno intervalo e volta já. Estamos apresentando Intercampus. Nas noites de domingo, contraponto. A riqueza, a diversidade, os grandes artistas da música instrumental brasileira. Sempre aos domingos, a partir das 9 da noite. Voltamos a apresentar Intercampus. A gente segue aqui com o nosso Intercampus especial, em comemoração aí ao aniversário de Goiânia, 86 anos. Agora nós vamos acompanhar uma outra entrevista de um problema sério em toda a grande cidade, o barulho. Porque toda grande cidade tem muito barulho. E olha só, uma pesquisa de mestrado do Instituto Federal de Goiás revelou que a região da Rua 44, em Goiânia, apresenta elevado índice de poluição sonora. No estudo, os 34 pontos analisados na região apresentaram níveis sonoros acima do permitido pela legislação ambiental. A pesquisa de mestrado foi desenvolvida pelo estudante do mestrado profissional em Tecnologia de Processos Sustentáveis do IFG, o Rômulo Gustavo. Ele foi orientado pelo professor Lucas Nonato de Oliveira, que conversou com a jornalista Isaura Carrijo e falou aí dessa problemática do ruído, da poluição sonora em uma grande cidade. Vamos acompanhar essa conversa. Olá, professor. Obrigado por atender nosso convite. Olá, Isaura e todos os ouvintes da Rádio Universitária. Eu que agradeço o convite. Professor, para começar, vamos explicar para o nosso ouvinte como que nasceu essa pesquisa, o que motivou esse estudo. Este é o 4º trabalho defendido por alunos do IFG sobre essa questão de poluição sonora.
né, tentando fazer um pequeno mapa de ruído da cidade. Mas especificamente na Rua 44 é aquele grande movimento, não é, carros de som, não é, enfim, é uma área que a gente já tinha interesse, não é? E aí o aluno Rômulo topou esse desafio de ir lá e encarar aquela região ali, vamos dizer. Uhum. E quando que foi feito esse estudo? O que foi analisado? Explica pra gente aí as etapas desse trabalho. Então, o estudo foi realizado no ano passado, durante 3 meses. Esses 34 pontos, eles foram, vamos dizer assim, sofreram medições. Exemplo, existem normas, né, que devem ser seguidas, como a NBR 10151, ao quais, exemplo, para colocar o equipamento, você tem que colocar o equipamento a 1,5 m do solo, né, e a 2 metros de qualquer superfície reflexiva, ou seja, tem que estar a 2 metros do solo e segurando ele na sua mão. Basicamente, em ciências, né, você deve fazer 3 medições. O Rômulo chegou a fazer até 9 medições de um mesmo ponto no período diurno que foi feita essa pesquisa. E logo após, ele utilizou softwares, né, de predição de ruído e de georreferenciamento para fazer essas comparações com os limites estabelecidos na norma. Então, seria o seguinte: de um lado, as medições, juntamente com a modelagem que foi feita através de softwares, e do outro lado, os limites impostos pela legislação. Basicamente foi isso, Isaura. Não se restringiu apenas a 44, também vocês analisaram outras vias ali na proximidade, não é isso? Isso, exato. Na realidade, existem mais 2 bairros ali, né? O Norte Ferroviário 1 e o Norte Ferroviário 2. E aí abrange outros bairros também. Bairros onde possui, vamos dizer assim, escolas, vamos dizer se tem hospitais, quer queira ou quer não, entrou exatamente na Rua 44, naquela região ali, vamos dizer assim, onde apresentaram os maiores níveis de pressão sonora ali da região. Nós queríamos também entrar naquela região da Marginal Botafogo, mas devido ali às obras, né, não foi possível ele fazer lá. Aquela região, né, da 44, para quem conhece Goiânia, sabe que ali é uma região de muito vendedor ambulante, né, comércio, sim, carro de som, mas especificamente sim, o que causava esse aumento no volume ali naquela área, professor? Isaura, assim, mundialmente, o que provoca a poluição sonora, assim, nas grandes cidades, é o tráfego de veículos. A frenagem, a sua partida. Tanto isso que nos países desenvolvidos existem programas para ter o carro elétrico, a gestão informa para a pessoa que está caminhando os malefícios da poluição sonora, quais os limites permitidos naquela região. E ao contrário do que é visto aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia, vamos dizer assim, ali uma guerra de ruído, né? É fácil você passar ali naquela região e ver, igual você falou, não é novidade, né? Carros de som, caixas do lado de fora, né? Essas caixas de som, aquelas motos contendo essas caixas de som, trio elétricos, né? Então isso é normal naquela região ali. Você falou a respeito da questão da legislação. O que está estabelecido hoje aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia, né, nós temos uma normativa de 2008, né, que estabelece no centro da cidade o máximo permitido seria de 65 decibéis no período diurno, né? Sim. No período noturno seria 55 decibéis. O que está acontecendo agora, né? Vai ser promulgada, né, uma lei que estabelece a mudança desses níveis de decibéis, ou seja, passando de 65 decibéis para 80 decibéis na região central de Goiânia e em bairros residenciais também. Então essa aí é a grande, vamos dizer assim, a grande problemática que Goiânia vai enfrentar agora nesse tempo agora. Professor, por que é importante o resultado dessa pesquisa? Em que esse estudo contribui, né, para a melhoria da nossa qualidade de vida, para a melhoria da nossa cidade também? Olhando para a cidade, ela definitivamente não vai mudar muita coisa, porque encontramos picos lá de até 94,8 decibéis. Então, bem acima aí do novo limite, vamos dizer assim, de 80, né? Mas, por exemplo, essa região precisa ser estudada. Pode ser estudada do engenharia de transporte,
Será que não pode ser feito nada com os carros que trafegam por ali? Poderia também se pensar em painéis acústicos, isolamento acústico, né? Existem trabalhadores que ficam ali expostos a 8 horas de ruído por dia. Né? Existe outra lei também, Isaura, que fala sobre esse tema. Poderia trocar o asfalto, né? Mas, na minha opinião, né, como cidadão, ali deveria ter um ato de educação também. O ato, né, do cidadão olhar para o outro cidadão e falar, está prejudicando, essa caixa de som aqui não vai ser legal. Uma campanha educativa também seria bem interessante, né? Em questão de saúde, existem vários tipos, né? Por exemplo, os mais comuns, né? Deficiência auditiva, distúrbios do sono, saúde mental, até os últimos que foram revelados agora como obesidade e demência. São esses os danos à saúde que podem provocar, né, a poluição sonora atualmente. E aumenta, né, o estresse da população, né, professor? Exatamente, Isaura. Exemplo, tem um trabalho, né, que esse da obesidade, eles iam aumentando os decibéis, né, durante o dia, vindo a pessoa e fazendo a aferição do peso da pessoa durante os dias, né? Sim. Também tem outro estudo como você falou, da liberação de hormônios de estresse, né? Então, isso também eles fazem as medições. Então, cientificamente, não tem outras palavras, é tudo comprovado. Tanto que a Organização Mundial da Saúde estabelece aí um nível máximo de 53 decibéis para as regiões de tráfego de veículos, né? 53 decibéis. Hoje, se nós fizermos uma média ali, você chega a 70, 80 decibéis facilmente. Como se a pessoa estivesse ali num show de rock, né, professor? Praticamente. Show de rock aí, exemplo, dependendo da banda, chega até 100 decibéis. Igual eu te falei, Isaura, existem outras legislações que é exclusiva para o trabalhador. Aquele que está ali dentro da loja, não é? Praticamente ele está ali entre a loja e a pessoa que está andando na calçada. Então eles estão praticamente no mesmo ambiente. O único detalhe é que a pessoa na calçada, ela não fica ali diariamente 8 horas por dia, né? Esse trabalhador lá está. Como essa escala aqui de decibéis é logarítmica, cada 5 decibéis dobra o valor. Ou seja, se ela ficava 80 decibéis 8 horas, 85 ela só pode ficar 4. 90 ela só pode ficar 2 horas. Então, é algo assim preocupante também para esse trabalhador. É um problema que afeta a todos, né? Isso, provavelmente no futuro nós temos equipamento que faz as medições, não é, do trabalhador, provavelmente nós iremos entrar também nessa questão também. Esse estudo para por aí ou vocês pretendem dar continuidade? Existem outras regiões, por exemplo, eu já pensei aqui na região de Campinas. Na região de Campinas, além da poluição sonora, teria também a questão da temperatura, que a temperatura lá também é maior, poderia ter isso, e também teria também a questão de ambiental, né? A questão ambiental sobre o consumo lá, até de energia elétrica, enfim. Tem várias outras ideias. Na realidade, Isaura, esse mapa de ruído deve ser feito toda a cidade e constantemente, porque tudo muda na cidade, né? Por exemplo, até a própria região da 44, como o Romulo fez no ano passado, hoje já é outro cenário, né? Já existem ali shoppings sendo construídos, né? Outros shoppings sendo construídos, outro tipo de tráfego de veículo, outro tipo de barulho sendo feito nas construções. Então, é um tipo de pesquisa que não para. Existem leis já, por exemplo, em São Paulo, que deste ano, aliás, né, de realizar um mapeamento sonoro do ruído da cidade de São Paulo. Quem sabe uma medida dessa poderia ser adotada aqui pelos gestores aqui da nossa cidade, que seria bem interessante também. E a gente também daqui a pouco já está falando a questão do plano diretor. Quem sabe também essa pesquisa não contribui, né, professor? Sim, com certeza, Isaura. E também tem um debate maior. Creio que, assim, como cidadão, né, eu estive lá na região do 44 nessa semana e todos, assim, se fosse fazer uma pesquisa lá, eu creio que o nível de rejeição dessa lei seria grandioso e necessita também escutar a população. Acho que o poder legislativo precisa escutar a população nesse sentido, né, e que não foi feito, ou talvez, então, o CREA aqui em Goiânia, enfim, deveria ter feito um estudo e um debate maior sobre esse assunto na nossa capital, né? Até mesmo o Ministério Público tem suas promotorias lá ligadas ao meio ambiente também, né, professor? Tendo um estudo assim, pode tomar alguma atitude, né? Exatamente, Isaura. Vamos esperar o próximo capítulo, vamos dizer assim, né? Vamos esperar aí, eu concordo com você, o Ministério Público
tem de forma atuante aqui em Goiás, deveria também olhar para essa questão. Porque do lado aqui tem a ciência, né? Nós aqui do IFG fazemos a ciência e mostramos os resultados. E do outro lado tem nós, né? O cidadão que está ali caminhando, que está realmente ali na frente. Tá certo, a gente conversou com o professor do Instituto Federal de Goiás, Campus Goiânia, o professor Lucas Nonato de Oliveira. A gente falou um pouco a respeito dessa pesquisa, né, que foi orientada por ele, a pesquisa de mestrado, desenvolvida pelo estudante do mestrado profissional em tecnologia de processos sustentáveis lá do IFG, o Rômulo Gustavo dos Santos. Professor Lucas, muito obrigada pela sua entrevista aqui para a Rádio Universitária da UFG. Muito obrigado, Zé. Estamos apresentando Intercampus. Goiânia, 86 anos. Dia 24 de outubro é aniversário de Goiânia. A Universidade Federal de Goiás preparou uma programação especial em parceria com a Prefeitura. Vamos celebrar os 86 anos da capital de Goiás. Nesta segunda 21 e terça 22, a Rádio Universitária da UFG vai transmitir ao vivo da Praça do Trabalhador. Participações de autoridades, professores, pesquisadores, estudantes, artistas goianos e a comunidade. Mais de 20 artistas convidados da Rádio Universitária vão tocar, cantar, dançar e contar histórias no palco Universitária. Goiânia, 86 anos. Rádio Universitária da UFG. Qualidade musical e diversidade cultural. Vigésimo quarto Simpósio de Estudos e Pesquisas da Faculdade de Educação da UFG. Universidade, Formação e Anti-Intelectualismo é o tema deste ano. Conferências, mesas redondas, apresentações artísticas e de trabalhos acadêmicos. Venha pensar a universidade como espaço de formação acadêmica, profissional e humana e reafirmá-la como instituição laica, científica e republicana. Simpósio de Estudos e Pesquisas da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, de 4 a 6 de novembro, na Faculdade de Educação Praça Universitária. Informações pelo site eventos.ufg.br/simpósio-FE. Participe! Voltamos a apresentar Intercampus. Estamos de volta com o Intercampus especial, Intercampus que hoje tem 1 hora de duração, né? Em função aí dessa programação especial da Rádio Universitária, em comemoração aí aos 86 anos da cidade de Goiânia, capital do estado, parceria aí da UFG com a Prefeitura, a Rádio Universitária com estúdios também lá na Praça do Trabalhador, com um palco da cultura, né? E mais cedo, eu conversei com o reitor da Universidade Federal de Goiás, o professor Edivar Madureira Brasil. Ele falou um pouquinho, né, da formação aí da UFG a partir de estruturas já existentes aqui na novíssima capital do estado, né? O UFG fazendo 59 anos esse ano e a capital, né, fazendo 86 anos. Ele comentou aí essa parceria de longa data entre o UFG e a capital do estado. A UFG, criada em 1960, né? Nós faremos 59 anos agora, no dia 14 de dezembro, e já vamos abrir, inclusive, as comemorações dos 60 anos da UFG. É uma instituição que nasce a partir de 5 faculdades ou 5 estruturas que já existiam aqui em Goiânia, na recém-capital do estado, né? Uma dessas estruturas vem da antiga capital, que é a Faculdade de Direito, que é mais do que centenária, já tem 121 anos a Faculdade de Direito. Essa é uma das estruturas que foram incorporadas para a criação da UFG. Mais a Escola de Engenharia do Brasil Central, mais a Faculdade de Farmácia e Odontologia, né, o Conservatório de Música e a recém-criada Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina foi criada em abril, a universidade foi criada em dezembro.
Então, a partir dessa fusão, nasce a UFG. E daí para frente não dá mais para se pensar Goiânia sem a Universidade Federal de Goiás. A Universidade Federal de Goiás transforma a trajetória de Goiânia, que se torna uma referência em muitas áreas, né? E, naturalmente, as referências maiores foram justamente na cultura, na medicina e na engenharia e no direito, né? Não por acaso, pela estrutura dessas faculdades que precederam a UFG, mas a partir daí a cidade abraça a universidade e a universidade se integra no cotidiano das pessoas de forma cada vez mais intensa. Por muito tempo, todos os profissionais de determinadas áreas foram formados exclusivamente para a UFG e são esses profissionais que ajudaram a construir essa grande cidade. E hoje, essa universidade, numa nova fase, começa também a contribuir com ciência produzida aqui, com tecnologia produzida aqui e com atividades que impactam diretamente a vida do goianiense e do goiano de uma forma geral. E sempre as áreas originais da universidade estão presentes, mas muitas outras se agregam com a evolução da instituição. Então, parabéns a Goiânia pelo seu aniversário, né? E dizer que a UFG continua, né, absolutamente integrada a essa cidade. Tanto é que na programação do aniversário de Goiânia, a Rádio Universitária vai estar, atividades culturais, atividades de divulgação de ciência estarão presentes para comemorar esse aniversário de Goiânia. São duas estruturas que não podem mais se dissociar, né, professor? Goiânia e a UFG, não é? Nenhuma pode abrir mão da outra, né? E que bom que é assim. Que bom que a cidade cresce com a universidade também cresce e se qualifica cada vez mais com a cidade. Lembrando, né, que essa parceria aí, UFG, Prefeitura de Goiânia, em comemoração aos 86 anos da cidade, continua amanhã. Amanhã, por exemplo, no palco Universitária, lá na Praça do Trabalhador, né, nós vamos ter o Grupo Guaia, a partir das 9 horas da manhã, com contação de histórias. Nós vamos ter o duo Martins Botelho, da EMAC, né? E nós vamos ter também a Cristiane Perné e o Sérgio Pato. O Sérgio Pato que integra aqui o quadro de servidores da Rádio Universitária, músico. Ele vai estar lá a partir das 10h30 da manhã. Vamos também ter o Clube do Samba, a partir das 11 horas. Vamos ter o Guilherme Eurípides, e aí nós vamos falar de hip hop, né? Vamos ter Coral de Pau, Cláudia Garcia. E para fechar essa programação amanhã, lá no palco Universitária, na Praça do Trabalhador, nós vamos ter o Quinteto de Metais do Cerrado, que é formado aí pelo IFG, né, o Instituto Federal de Goiás, e também a UFG. Então, continue acompanhando aí nossa programação, né? Ajudando aí a lembrar, né, e a comemorar esse aniversário de 86 anos da cidade de Goiânia. E com essa informação, a gente encerra esse Intercampus especial de hoje. Lembrando que amanhã nós também teremos um Intercampus especial, né, com 1 hora de duração, falando aí um pouco mais sobre Goiânia e seus 86 anos. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Ana Cláudia Rezende e de Murilo Cavalcante. Obrigada pela audiência e até amanhã, então.